Fala galerinha do sétimo ano, vamos dando continuidade hoje, dando início ao nosso volume número 3, né? Começando com o capítulo 7 que fala sobre médias. Especificamente vamos falar sobre média aritmética agora, né? Então vamos dar início com uma situação problema que tem na página número 5 do livro de vocês. Então pegue seu livro, vá acompanhando e qualquer dúvida depois só entrar em contato, ok? Veja a seguir a tabela com todos os dados dos jogadoras do time titular da equipe de vôlei de uma cidade. Então aqui eu tenho jogadora, idade e altura, né? Então, Daniele, Ellen, Isa, Gabriela, Clara, Salete. As idades de cada uma e as alturas de cada uma, né? Aí ele pergunta qual a média de idade dessas atletas, né? Então, em geral, quando se fala em calcular média, o que se deseja é calcular a média aritmética, que é isso que nós vamos trabalhar agora, né? O que seria a média aritmética das idades? Eu vou somar as idades de todas elas e dividir essa soma pela quantidade de idades que eu estou somando. Ou seja, eu tenho 6 atletas, então eu vou dividir por 6. Eu vou pegar todas as idades delas, somar e dividir por 6, porque eu estou somando a idade de 6 atletas, ok? É isso que ele vai dizer aqui, ó. Para calcularmos a média das idades, devemos somar todas elas e dividir o resultado obtido pela quantidade de idades somadas, que no caso é 6, porque eu tenho 6 atletas, né? Então a média de idade seria 17 mais 22 mais 21 mais 16 mais 20 mais 24. Isso tudo dividido por 6. Somando todas essas idades, eu tenho 120 dividido por 6, que vai dar 20. Então, a média de idade dentre as atletas é de 20 anos. 20 anos. Desculpem. Abaixo tenho um gráfico que vai representar, ou seja, mostrar melhor o que seria a média dessas idades, né? Então, aqui, ó, a média aritmética é a medida de tendência central. Isso significa que, para os valores considerados, alguns ficam acima da média e outros ficam abaixo da média. No caso aqui, ó, a Clara é a única que tem a idade média, né? A Ellen e a Salete, elas estão em cima da média, junto também com a Isa, né? Já a Daniele e a Gabriela estão abaixo da média, tá? A média seria, só para a gente entender, é como se fosse cada uma dessas aqui tivesse 20 anos. Se eu pegar o que a Salete passa, que são 4 anos, e colocar aqui na Gabriela, ela vai ficar com 20. E essas duas somadas com que a idade da Daniela, todas vão ficar com 20 anos. Por isso que é chamada de média, né? Só isso é só para a gente entender melhor, tá bom? Através desse gráfico. Mas a média, para a gente calcular, seria a soma das idades de todas elas dividido pela quantidade de idades que eu estou somando. Isso daí eu posso fazer com as idades, eu posso fazer com a altura, tá bom? Basta a orientação do problema, ok? Então, ó, observe o gráfico de colunas referente às idades de cada uma das jogadoras e a linha que indica a idade média delas. É possível notar que Daniela e Gabriela têm idades que estão abaixo da média do time e que Ellen, Isa e Salete têm idades que estão acima, enquanto Clara tem a idade média do time, ok? Isso daí já havia falado anteriormente. Podemos também calcular a altura média dessas 6 jogadoras. Para facilitar o cálculo, vamos usar as alturas em centímetros e depois transformar o resultado em metros. Então, passando para centímetros, eu tenho 182, 176, 183, 168, 178 e 175 dividido por 6, né? Somando todas essas alturas, já estão em centímetros, né? Dá 1062 dividido por 6, ou seja, 177 centímetros. 177 centímetros indica 1,77 metro e 77 centímetros, ou 1,77, ok? Seria a média de altura entre as atletas. Só para representar aqui através de um modo geral, né?
Dados os números x1, x2, x3 e xn, podemos determinar a média aritmética somando esses números e dividindo o resultado por n. Assim, média aritmética, eu vou somar os valores e dividir pela quantidade que eu somei, tá bom? Então, x1, x2, x3 e xn, basta eu verificar quantos números eu estou somando, quantos valores eu estou somando e dividir pela quantidade de valores que eu somei, ok? Outra coisa que nós podemos verificar com esses dados é chamado de amplitude. A amplitude nada mais é do que a diferença entre a maioridade e a menoridade, tá? Amplitude seria a diferença. No caso, entre as atletas, a maioridade é 24 e a menoridade é 16, ou seja, a amplitude seria de 8 anos. A amplitude entre as alturas, 1,63 m e 1,68 m. Então, eu tenho a diferença entre os dois vai dar 0,15 metros, ok? Então, não esqueça que toda vez que eu precisar calcular a média, eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu somei, tá ok? Isso aí é a média aritmética. Agora nós vamos ver a chamada média ponderada. Qual é a diferença entre a média aritmética e a média ponderada? Na média ponderada, eu tenho um chamado peso, ou seja, um valor que eu vou multiplicar por cada nota, né? Ou por cada idade, ou por cada altura, tá ok? Dependendo da situação, problema. Então, vamos lá para a gente identificar aqui quais são as diferenças. Na escola em que Ana estuda, a média bimestral de todas as disciplinas é calculada assim. As provas P1 e P2 são consideradas muito importantes e por isso têm peso 3 no cálculo da média. O trabalho em grupo e a quantidade de participação nas aulas tem peso 2. Observe a tabela abaixo das notas de Ana na disciplina de História e os pesos de cada uma das atividades. Então, aqui eu tenho prova 1, nota, peso. Trabalho, nota, peso. Prova 2, nota, peso. Participação, nota e o peso. Então, para eu calcular a média ponderada, na média ponderada eu tenho os pesos, ou seja, eu vou ter que multiplicar 3 vezes o 6, o 2 vezes o 8,2, o 3 vezes o 6,4 e o 2 vezes o 7,5. Vou ter que somar todos esses produtos, né? Então, ó, a média que leva em conta a importância de cada item, tem um caso, o peso de cada atividade é chamado de média aritmética ponderada. Então, quando eu trabalho com pesos para valores, eu vou trabalhar com a média aritmética ponderada. Como é que eu calculo isso? Então, a média seria 3 vezes 6 mais 2 vezes o 8,2 mais 3 vezes o 6,4 mais 2 vezes o 7,5. E no denominador eu vou somar os pesos, né? Dividido pela soma dos pesos, ou seja, 3 mais 2 mais 3 mais 2. 3 mais 2 mais 3 mais 2. Vou fazer as multiplicações. 6 vezes 3 dá 18. 8,2 vezes 2 dá 16,4. 3 vezes o 6,4, 19,2. E o 7,5 vezes 2 dá 15. Soma-se tudo. 68,6 dividido por 10. Anda uma casa para a minha esquerda, porque eu estou dividindo por 10, 6,86. Essa seria a média a nota média da Ana, né, na disciplina História. Observe que cada nota foi multiplicada pelo peso correspondente antes de ser somada, o que o total obtido foi dividido pela soma dos pesos. Esse é o procedimento que se utiliza para calcular a média aritmética ponderada, ok? Então, já sabemos diferenciar da média aritmética normal, simples, né, para a média aritmética ponderada. A média aritmética simples eu não tenho pesos para multiplicar, eu só vou ter valores. Na média aritmética ponderada, cada valor vai ter um peso para eu multiplicar e depois dividir pela soma dos pesos, ok? Qualquer dúvida, entre em contato.
tá? E fiquem todos com Deus.